Fala, gurizada, professor Bruno de novo. Nós vamos dar nesse vídeo segmento para mais dois probleminhas para a gente complementar ainda o nosso estudo de triângulos, então vamos dar seguimento ao que nós vínhamos falando nos vídeos anteriores. Eu já tinha feito um exemplo de que eu numerei com o número 1, agora vamos então para o número 2. Tá? Um exemplo clássico que eu vou mostrar para vocês de um tipo de questão que envolve o que nós vimos no vídeo anterior, que é a tal da classificação dos triângulos, tá? Então, olha só, a questão é a seguinte, eu vou construir aqui um quadrado, e quando uma questão te diz uma coisa dessa aqui, eu já vou fazer um comentário importante, tá? Às vezes tem algumas coisas que vêm no enunciado de uma questão que a gente acha que não tem relevância e meio que não leva muito a sério. Então, por exemplo, quando uma questão te dá um desenho, que nem esse que eu estou fazendo aqui, e diz assim, no desenho abaixo o polígono tal é um quadrado. A gente olha para o desenho e pensa assim, óbvio, tá na cara que o polígono é um quadrado. Parece que não é uma coisa muito relevante. Mas eu já quero que vocês pensem um pouquinho sobre isso. Quando uma questão me diz que um polígono ABCD é um quadrado, alguma coisa eu posso tirar de conclusão daqui, tá? Aí a questão faz o seguinte, ó, além de apresentar um quadrado, eles nos dão a seguinte situação. Eu vou usar um raciocínio que eu fiz no vídeo anterior, usando o compasso, que é o seguinte. Imagina que eu pegasse esse lado desse quadrado, ó, e com esse lado desse quadrado eu desenhasse bem fraquinho aqui 1/4 de circunferência. Nota que eu estou tomando como raio justamente o lado desse quadrado. 1/4 de circunferência. E eu vou fazer a mesma coisa a partir do outro vértice. Deixa eu firmar um pouquinho melhor isso aqui, e aí eu vou ter aqui outro 1/4 de circunferência. A gente viu no vídeo anterior que esses dois arcos de circunferência aqui, como são arcos iguais, eles têm um ponto de intersecção, e esse ponto de intersecção, através do segmento que vai unir os vértices com aquele ponto, vai dar origem a um triângulo, e vocês sabem já que esse triângulo tem que ser um triângulo equilátero. Então a questão nos apresenta um triângulo equilátero que eu vou marcar aqui no desenho, e eu vou chamar esse triângulo equilátero de triângulo equilátero ABE, certo? Então o E vai ser esse ponto que está aqui, que é o vértice oposto à base AB. Bom, pergunta da questão. Olha só, se eu uno o ponto E com o ponto D, nota que as circunferências aqui elas não vão servir para nada, eu só usei esses arcos para construir mesmo o triângulo. O desenho original da questão não teria essas circunferências aqui. O que teria é isso, ó, se eu unir o ponto E com o ponto D, surge um ângulo, ó, esse ângulo aqui, e a pergunta da questão é simplesmente qual é o ângulo. Lembra que a gente viu uma maneira de representar isso? Vamos chamar esse ângulo de ângulo AE, com o chapeuzinho em cima do ED. Qual é o ângulo AED? Essa é a pergunta da questão. De novo, quais são as únicas informações que foram dadas? Nota que só tem duas informações que foram dadas aqui, ó. Essas duas informações são informações que, como eu comentei antes, parecem coisas óbvias. Quais são elas? Primeiro, a primeira informação é que ABCD é um quadrado. E até aí parece que isso não serve para muita coisa. E a segunda informação é que o triângulo AEB é um triângulo equilátero. O triângulo AEB é um triângulo equilátero. Como que eu uso essas duas informações para achar aquele ângulo? Vocês podem dar pause no vídeo agora, se vocês quiserem, e tentarem fazer a questão por conta própria. Eu acho que seria muito interessante vocês pensarem um pouco. Deem pause, a gente volta depois que vocês tentarem, pode ser? Aí, estamos de volta. Olha só, galera. Se vocês tentaram fazer mesmo, vocês devem ter tido dificuldade, porque a gente começa a fazer um monte de coisa e vê que aquilo que parecia óbvio no início começa a ser um pouco complicado. Então, como que a gente pode pensar? Eu vou usar o seguinte tipo de raciocínio com vocês. Olha aqui, ó. Quando uma questão te diz que um quadrilátero é um quadrado, isso não é uma informação banal. Isso implica duas coisas. Primeiro, que os lados desse quadrilátero são iguais. Aí tu vai dizer, claro, né, óbvio. Tudo bem, mas se é óbvio, eu quero que tu passe isso pro desenho, ó.
é importante marcar no desenho que esses 4 lados são iguais. Então vou deixar isso marcado aí por enquanto, certo? Além disso, eu sei que os ângulos são ângulos de 90, isso também vai ser importante. Mas agora vamos olhar para outra informação. A questão nos diz que A e B é um triângulo equilátero. Agora, olha que coisa genial. Se o A e B é um triângulo equilátero, ele também tem os 4 lados, os 3 lados iguais. Então eu também vou marcar no desenho que os lados deles são iguais. Agora nota o seguinte, esse lado AB, que eu estou te mostrando aqui, ele é simultaneamente um lado do equilátero e um lado do quadrado. Então a mesma marquinha que eu fiz aqui no lado AB, eu vou fazer também no lado AE e eu vou fazer também no lado BE. E aí eu chego a uma conclusão muito importante, eu não sei se vocês enxergaram, eu vou deixar escrito aqui embaixo, atenção, o que eu acabo de perceber é que eu tô com vários segmentos que são todos iguais entre si. Então o AB, o BE e o AE são os 3 lados iguais do triângulo equilátero, eles têm a mesma medida que os lados do quadrado. Porque como esse AB é um lado em comum, todos os 3 lados aqui são iguais a AB e todos os 4 lados aqui também são iguais a AB. Então todos esses segmentos que eu fiz as marquinhas são iguais. Quando eu enxergo isso, eu quero que tu olhe especificamente para o segmento AD e que tu enxergue que esse segmento AD ele é exatamente igual ao segmento AE. Percebe? Eu concluí que esse lado aqui é igual a esse lado aqui. E aí nós chegamos numa conclusão muito importante. Qual é a conclusão? A conclusão é que o triângulo AED é um triângulo isósceles. E isso, galera, é uma coisa fundamental na resolução de uma questão desse tipo. Porque o que nós vimos no vídeo anterior? Nós vimos que quando o triângulo é isósceles, ele tem 2 lados iguais e, consequentemente, ele tem que ter também 2 ângulos iguais. Claro, esse triângulo está posto aqui de cabeça para baixo, então, por favor, não vai te confundir. Mas se eu botasse esse triângulo numa posição diferente, se eu botasse aquele segmento DE na base, ó, faz de conta que eu inverta o triângulo, vire ele, o ED vai virar a base, o vértice vai estar mais ou menos lá, num ponto, digamos, lá em cima, assim, ó, o que nós vamos ter que enxergar? Deixa eu só completar o meu triângulo. Nós temos que ter 2 lados e 2 ângulos iguais. Se eu botar nessa posição, fica bem evidente. O vértice A está lá em cima, esse lado AE é igual a esse lado AD. Quando os 2 lados são iguais, os ângulos opostos têm que serem ambos iguais entre si também. Conclusão, como lá está de cabeça para baixo, ó, esse ângulo que é justamente, vou chamar de X, o que eu quero encontrar, ele tem que ter a mesma medida que esse aqui, porque o triângulo é um triângulo isósceles virado de cabeça para baixo, os 2 ângulos são iguais entre si. E agora ficou muito fácil. Por que agora ficou muito fácil? Vocês já enxergaram que agora ficou muito fácil? Deixa eu pegar aqui. Olha só. Primeiro porque esse ângulo daqui tem que ser um ângulo de 60 graus. Esse triângulo é um triângulo equilátero. Então nós estamos usando tudo que nós vimos no vídeo anterior. E como aquele ângulo ali é um ângulo de 60 graus, automaticamente esse daqui tem que ser um ângulo de 30 graus. E aí agora ficou fácil achar o x pela soma dos ângulos internos. Tu tira 30 do 180, dá 150, e esse 150 vai ser dividido por 2, porque aqueles 2 são iguais, então x é igual a 75. Então esse é um tipo de questão em que se usa direto isso que nós falamos no vídeo anterior, a classificação dos triângulos. Beleza? O último exemplo que eu quero mostrar aqui para vocês é de uma questão também bem clássica, um tipo de questão bem clássica, que é o seguinte: eu vou construir aqui com vocês um triângulo. Vou construir um triângulo. Vou botar esse triângulo aqui de lado. Ele tem meu lado aqui que mede 5. Eu vou marcar exatamente aqui a metade dele, para a gente poder construir um triângulo isósceles. Então ele vai ter, digamos que o vértice dele esteja mais ou menos aqui. Vou unir aquele ponto com cada um dos vértices que eu já tinha inicialmente. E o que eu tenho então é um triângulo isósceles de lado. Vocês vão ver que essa questão aqui vai lembrar a primeira questão que eu mostrei para vocês ainda no vídeo anterior.
E a questão nos diz, então, que esse é o triângulo ABC. Agora, olha só. O que acontece se eu desenhar a bissetriz de cada um desses dois ângulos? Bissetriz é a reta que divide o ângulo pela metade. Então, para poder desenhar a bissetriz, eu vou usar aqui uma construção, um recurso de construção com régua e compasso, que é bem facilzinho de fazer. Eu só não vou poder explicar agora o que eu estou fazendo, como é que funciona, mas é um jeito aqui de trabalhar. Então, eu estou pegando aqui o seguinte, eu vou pegar a bissetriz que divide o ângulo C ao meio. Ó. Se a bissetriz divide o ângulo ao meio, eu sei que eu vou ter duas metades iguais, já vou fazer o desenho assim. Ó. Isso aqui é a bissetriz que divide o ângulo C ao meio. Imagina também que eu fizesse a bissetriz que divide o ângulo B ao meio. E aí a questão, então, te apresenta o desenho mais ou menos assim. Tá? Então, o que eu desenhei é um triângulo ABC e desenhei duas das suas bissetrizes. Aí vem, então, as informações da questão. Vou colocar as informações aqui e já te faço a pergunta. Primeira informação é que o triângulo é isósceles. Então, se o triângulo é isósceles, em outras palavras, a questão vai te dizer que o lado AB é igual ao lado AC. Então, ela está te dizendo, em outras palavras, que o triângulo tem dois lados iguais e, portanto, ele é isósceles. E além disso, a questão vai nos dizer o seguinte, o ângulo BOC, localiza esse ângulo ali no desenho, é o triplo do ângulo A. Eles vão escrever, por exemplo, desse jeito, ou do ângulo BAC. São dois jeitos diferentes de escrever a mesma coisa. Sabe-se então que esse ângulo aqui do meio é o triplo daquele ângulo ali da pontinha, e aí, com isso, a pergunta da questão é qual é o valor do ângulo A? Qual é o valor ou qual é a medida do ângulo A? Isso aqui é uma questão importante, de novo, porque ela usa essas noções de triângulo equilátero, isósceles, blá, 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 que nós vimos no período anterior, na aula anterior, no vídeo anterior. Galera, olha só, primeiro, quando uma questão te diz que o triângulo é isósceles, que tem dois lados iguais, acabamos de ver aqui o que isso significa. Se ele tem dois lados iguais, ele tem que ter dois ângulos iguais. Então, esse ângulo aqui da ponta, que é o ângulo B inteiro, ele tem que ser igual a esse ângulo C inteiro também. Como está dividido ao meio, uma possibilidade é fazer o seguinte, vamos dizer que isso aqui foi dividido em duas partezinhas em que cada uma delas vale x, e como aquele ângulo lá é exatamente o mesmo, está dividido em duas partes que são iguais a x também. Certo? Essa é a primeira coisa que eu vou escrever usando a noção de bissetriz. Segunda coisa que eu vou ter que enxergar é o seguinte, a questão nos disse que um ângulo é o triplo do outro, então a gente tem que escrever isso usando a nossa linguagem matemática. Deixa eu pegar aqui uma caneta de outra cor. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa e esse ângulo aqui, como ele é o triplo, ele tem que ser 3α. E agora, então, o que eu quero saber é a medida do ângulo A, e o ângulo A é esse aqui que eu chamei de alfa. A pergunta, então, é como que eu descubro essa medida? E aí nós vamos ter aqui uma questão de triângulo isósceles, novamente, assim como na questão anterior envolvia o triângulo isósceles, em que nós vamos, nesse caso, utilizar um sistema muito importante a gente lembrar. Se eu olhar primeiro para o triângulo BOC, aquele triângulo, vamos chamar esse ponto aqui de O, eu poderia escrever a soma dos ângulos internos dele. Ó. Eu escrevo então, pegar outra cor, que 3α, que é aquele ali do meio, mais aquele x mais esse x, ou seja, mais 2x, tem que dar 180. Então eu tenho uma equação aqui envolvendo α e x. Se eu olhar para o triângulo inteiro, grandão, que é o triângulo ABC, eu escrevo uma outra equação. Nessa ponta eu tenho o ângulo alfa, mais, agora cuidado, 2x da ponta de lá, e como o triângulo é isósceles, mais 2x da ponta de cá. Então alfa mais 4x, que também tem que dar igual a 180. Pronto, está aqui o nosso sistema. Agora falta só resolver. Como eu quero que o valor seja o valor do alfa, eu vou duplicar a primeira equação, vou multiplicar toda ela por 2, para que o 2x vire 4x. Então isso vai ficar 6α
mais 4x, que é igual a 360. Essa aqui tu deixa como tá, alfa mais 4x, que é igual a 180. Agora basta tu subtrair as duas equações, e quando eu subtraio elas, 6α menos alfa vai dar 5α, 4x menos 4x cancelou, 360 menos 180 é 180. Conclusão, o meu alfa vai ser 180 dividido por 5, e aí, por último, faz essa divisão, e isso aqui vai dar 36 graus. Então é um outro tipo de questão de geometria envolvendo essas noções que nós vimos. Feito, gurizada, bom trabalho para vocês, façam o tema, estudem e a gente se vê. Até mais!